Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E vamos começar falando sobre a escala 6x1. Amanhã uma sessão no plenário da Câmara foi marcada para destravar a PEC contra a escala 6x1, que sofre vários pedidos de vista na CCJ após reunião entre o presidente da Câmara e lideranças partidárias. Apesar do líder da oposição concordar com a PEC, chegando a afirmar que não votaria contra os trabalhadores, alguns parlamentares do mesmo partido, o PL, além dos pedidos de vista, também tentam colocar emendas ao projeto, passando o ônus da transição para o bolso dos trabalhadores, ou seja, criaram o que está sendo chamado de Bolsa Patrão, em analogia ao benefício do Bolsa Família. A proposta do deputado tiktoker Nicolas Ferreira prevê que o governo arque com os custos transicionais da proposta, ou seja, o dinheiro público pago pelo povo para ajudar empresários que já foram beneficiados pelo aumento de produção com avanços tecnológicos e subsídios. Vale lembrar que Nicolas Ferreira passou quase 4 anos na Câmara e aprovou apenas um projeto que não beneficiava Minas Gerais. Atrapalhou a limpeza das enchentes em Ubá para gravar vídeo e, quando foi criticado pela população local, ainda postou ofensas contra o povo da região. Existe uma disputa estratégica entre o governo e o Congresso. De um lado, o Congresso prefere dar continuidade à tramitação das PECs que já estão em análise na CCJ. No outro lado, o governo prefere o projeto enviado recentemente, por achar ser de tramitação mais simples. A sessão marcada faz parte de um movimento para cumprir etapas regimentais após o pedido de vista apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Casa tenta destravar o andamento da PEC e garantir condições para que o texto volte à pauta, já na próxima semana. As duas PECs em tramitação propõem uma redução da jornada de trabalho para 36 horas, uma delas em até 1 ano e a outra no prazo de 10 anos. Já o PL enviado pelo governo federal propõe uma redução para 40 horas semanais e de início imediato após a sanção. A nossa luta é pela redução para 36 horas semanais sem redução dos salários. Essa é uma necessidade imediata para melhorar a qualidade de vida da população, reduzir adoecimentos e gerar empregos. Esta é uma pauta que ganhou muita popularidade e precisa ser votada este ano antes das eleições. Nem o governo Lula e mesmo parte dos parlamentares de direita querem se enfrentar com o tema em um ano eleitoral tão disputado. Neste sentido, o PL das 40 horas pode representar um recuo diante do que já estava colocado. Dia 15 teve uma marcha em Brasília pelo fim da escala 6x1, mas com uma mobilização muito tímida diante da importância do tema. O Sindirede tem uma posição de que é preciso chamar pelo menos um dia de greve geral para que possamos lotar Brasília, colocar lá 100 mil trabalhadores. Temos certeza que isso seria possível. Além de lutar pela redução da jornada para 36 horas semanais, precisamos lutar contra a pejotização. Este é um tema que está sendo discutido no Supremo Tribunal e que está prestes a considerar legal que qualquer trabalhador possa ser contratado como pessoa jurídica sem nenhum direito. Isso é inaceitável. E dia 14, terça-feira passada, a USP iniciou uma greve de funcionários e estudantes. Os motivos englobam reivindicações de reajuste salarial, melhorias nas bolsas de permanência, reestruturação dos restaurantes universitários e contra o pagamento do bônus de R$ 4.500 somente a professores. A paralisação teve forte adesão com 15 faculdades paradas na capital e no interior. Os estudantes também denunciam a precarização das condições de alimentação. A Universidade de São Paulo fez uma proposta para encerramento da greve. Eles propuseram uma gratificação a todos os funcionários, igualmente a que está sendo dada aos professores, a ser paga a partir do início de 2027, durante 2 anos. O bônus para professores prevê um valor extra mensal durante 2 anos para docentes que trabalham em tempo integral e que propuserem novos projetos. Além dessas demandas, os trabalhadores reivindicam a recomposição integral das perdas salariais pela inflação desde 2012, que é de 14,5%. O reajuste é discutido pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, que integra também
Unicamp e Unesp. Não é uma decisão apenas da USP. Segundo o Cinti-USP, a universidade se comprometeu a estudar o abono dos dias não trabalhados durante o recesso de fim de ano e também um transporte gratuito aos terceirizados saindo do metrô até a cidade universitária. A instituição não confirmou essa informação. A Assembleia dos Funcionários acontece hoje, daqui a pouco, ao 12h30, em local ainda não definido. Magno, do Comando de Greve, nos dá mais detalhes. A nossa greve tem uma importância muito grande. Aliás, acabamos de tirar uma foto com esses 1.000 delegados aí em apoio à nossa greve. A nossa greve é uma greve, talvez uma das maiores da história da USP. Olha que desde 79 que nós temos greve. É uma greve principalmente por isonomia, porque os docentes acabaram de receber R$ 4.500 de gratificação por 2 anos, renováveis, que devem incorporar no salário, e nada para os funcionários, como se uma universidade pudesse existir, ensino de qualidade, pesquisa, sem o nosso trabalho. Isso indignou a todo mundo e por isso essa greve é enorme. E os estudantes estão junto com a gente nessa luta. Os estudantes têm demandas importantíssimas relativas à permanência estudantil, que envolve moradia, ensino todo, envolve bolsa. Imagina, o valor máximo da bolsa é R$ 800. Quer dizer, receber R$ 800. Aluguel de casa para sobreviver é absurdo. Então, muitos estudantes. Hoje a USP tem muito mais negro, pobre, egresso da escola pública. Tem que trancar a matrícula depois de passar por um vestibular, toda a dificuldade, né? Porque tem que trabalhar e não consegue ficar na universidade. Então, a pauta dos estudantes é nossa, dos trabalhadores, e a nossa pauta eles também assumiram. E aconteceu no último dia 16 e 17 de abril, o Conselho Nacional de Entidades, o CNE da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Esse conselho aconteceu em Brasília e teve a presença de 2 diretores do Sindirede BH. Nós fomos representando, eu, Thalita Barcelos, e o diretor Reinaldo Lima, fomos representando o Sindirede nesse conselho. O Conselho promoveu reflexões sobre a conjuntura atual, inclusive das tramitações no Congresso Nacional e do Judiciário, e os dirigentes da CNTE, junto com os representantes sindicais, definiram as próximas lutas da Confederação e suas bases. As mobilizações em 2026 terão como foco a defesa da educação pública, da soberania do Brasil, a rejeição à reforma administrativa e outras causas que promovam o bem-estar da classe trabalhadora, assim como, por exemplo, o fim da escala 6x1. Essa semana em que aconteceu o CNE, contemplou também a sanção do Plano Nacional de Educação, a marcha da classe trabalhadora e o envio da Convenção 51 da Organização Internacional do Trabalho, que visa justamente o fim da escala 6x1, que está sendo pautado no Congresso Nacional. Também tiveram reuniões de algumas centrais sindicais nessa semana de mobilização. Esses dias eles foram muito produtivos porque o Plano Nacional de Educação é resultado da construção de pelo menos 2 anos, desde as conferências municipais até a Conferência Nacional de Educação. Os representantes dos sindicatos nesse conselho foram chamados a reforçar as pautas de luta a serem adotadas como política permanente da CNTE. As principais sugestões levantadas foram o incentivo à defesa dos temas transversais à educação, causas raciais, feministas, as pessoas com deficiência e outras lutas sociais. Aproximação do movimento coletivo da juventude, políticas de saúde do trabalhador e, claro, a exigência de mais concursos públicos para o ensino público. Além disso, também foi muito reforçado a importância de um financiamento público para a escola. Pessoal, estamos aqui no Conselho Nacional de Entidades da CNTE com a professora Raíza, professora da nossa rede municipal de educação de BH, que recebeu a premiação de uma experiência pedagógica transformadora de toda a região do sudeste do país. Professora que é da Escola Municipal Professora Isaura Santos. E é muito bacana a gente destacar que quando a gente tem essas experiências incríveis de transformação, são muito pela iniciativa das professoras e dos professores na rede pública, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem pouco investimento, principalmente na rede municipal de BH, que a gente está vivenciando um momento de caos. Então, é graças a essas iniciativas que a gente ainda mantém uma educação pública de qualidade e que constrói a emancipação da classe trabalhadora. Raíza, fala pra gente um pouco sobre a sua
essa experiência, esse projeto, essa iniciativa? Eu acho que a iniciativa nasce da ideia de que é preciso que a gente pense que a diversidade humana é maior do que a sua própria existência. A existência é muito plural e da necessidade de que a educação contribua para que a sociedade compreenda isso, para que a gente forme de fato sujeitos que, frente ao que a gente pode proporcionar como prática educativa, consiga transformar o mundo, consiga pensar o mundo de outras formas, sonhar outros mundos. Então nasce disso, é uma iniciativa muito ligada às práticas das relações étnico-raciais, mas também dos povos indígenas. Então é acreditar que através da diversidade do nosso povo que a gente constrói um outro futuro possível. Acho que é isso. Parabéns, Raíza. Isso é muito importante para a gente poder pautar uma educação antirracista, uma educação que seja de fato transformadora e que nos possibilite mudar a sociedade e construir o país que a gente deseja. E acabou ontem o 6º Congresso Nacional CSP com Lutas, que aconteceu no Clube Guapira, em São Paulo. Este ano de 2026 é um marco para o CSP com Lutas, quando a central completa 20 anos. Um formato de organização no sindicalismo brasileiro unificando o setor sindical e popular. Dentre as resoluções aprovadas no Congresso está o lançamento da campanha contra o feminicídio, uma resposta ao aumento assustador do assassinato de mulheres no país. Outro tema diz respeito à luta pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para pelo menos 36 horas semanais, a necessária unidade contra a privatização crescente e a desregulação do trabalho, retrocessos que podem nos levar de volta às condições semelhantes ao século XIX. O Sindirrede esteve presente com uma boa delegação. A diretora Firmínia Rodrigues gravou para o programa algumas entrevistas durante o Congresso que vamos ouvir na sequência. Nós do Sindirrede estamos aqui com 30 delegados no 6º Congresso da CSP com Lutas, que esse ano comemora 20 anos. Esse congresso, nesse momento que nós vivemos, reafirma tanto a independência de classe quanto a necessidade de unificação das lutas da classe trabalhadora. No momento em que tantos governos de ultradireita, propostas de ultradireita, quanto governos e propostas de conciliação de classe atacam a classe trabalhadora, nós da CSP com Lutas apresentamos uma alternativa de luta, uma alternativa de independência de classe e uma alternativa que faça jus à unidade real da classe trabalhadora para mudar a sociedade que a gente tem. Nós aqui do Sindirrede vamos começar um programa que vamos entrevistar várias pessoas que foram importantes nesse congresso, vários setores, ouçam aí com a gente. Nós vamos começar agora com o Fernando, trabalhador terceirizado da Rede Municipal de Belo Horizonte. E eu queria perguntar para você, Fernando, o que você acha que esse congresso trouxe de importância para a luta dos trabalhadores terceirizados, não só da educação, né, mas no geral. É importante colocar que foi feito um amplo debate sobre precarização do trabalho aqui no 6º Congresso Nacional da CSP com Lutas. Foram tiradas resoluções importantes, resoluções tal qual como um seminário sobre a precarização do trabalho, que é muito importante os trabalhadores entenderem primeiro o que é a precarização, o que são as privatizações, os trabalhadores entenderem, se localizarem nessa luta e assim a gente poder apontar um caminho para os trabalhadores terceirizados, a ruptura dessa terceirização que só divide a classe trabalhadora pela efetivação dos terceirizados e melhores condições de trabalho, plano de carreira e tudo mais que se tem direito, tanto no serviço público, quanto no serviço privado. Nós estamos aqui com o Herbert, que representa a CSP com Lutas na rede sindical internacional. E eu quero perguntar para você qual que é a importância da delegação internacional, da discussão internacional no Congresso da CSP com Lutas. O tema internacional é um princípio na nossa central. A gente tem princípios como a democracia interna, a democracia operária, a combatividade, e um dos princípios é o internacionalismo. Por quê? Porque a gente acredita que só a luta dos trabalhadores no Brasil, elas são insuficientes para mudar essa sociedade. Elas são importantes, mas ela só vai mudar se tiver uma solidariedade internacional. Então a gente quer tanto ter apoio das nossas lutas. Quando a gente tiver luta no Brasil, a gente quer tanto que tenha apoio de fora, como também a gente apoia as lutas que acontecem lá fora. Então é parte do nosso princípio apoiar as greves, as mobilizações, a luta dos estudantes, a luta dos povos originários que acontecem ao redor do mundo. Então é uma parte do nosso princípio. Então pra gente ter delegações internacionais aqui
reforça esse nosso princípio. Por quê? Primeiro que eles nos conhecem e segundo também que a gente pode compartilhar com eles as lutas que tem no Brasil e vice-versa, porque eles também, óbvio, vêm para cá e vão compartilhar das lutas e das campanhas nos seus países. Aqui com a Raquel Tremembé, ela é da Executiva Nacional da CSP com Lutas e do Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais e Camponesas. Raquel, qual que é a importância desse congresso e da Central Sindical e Popular na organização dos povos indígenas? Bom, além de contribuir para a nossa organização política e social interna de cada povo, o Congresso é um espaço onde a gente consegue, além de trazer as nossas lutas, nós conseguimos unificar, né? Porque acreditamos que essa luta em unidade, ela é sim fortalecida, tanto que no nosso setorial, nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, nós tivemos um feito muito grande, né? Vitórias muito grandes que nós evidenciamos no Congresso esse ano, que foi cada membro, cada comunidade, cada povo que ingressou na Conlutas, que ingressou no nosso setorial, nenhum povo ficou sem terra, ou seja, tiveram seus territórios indígenas demarcados, como o meu está no processo de homologação, os seus territórios quilombolas titulados e a garantia da reforma agrária. Então nós conseguimos assentar, ano passado, mais de 200 famílias e isso é fruto da unidade e é essa construção, essa resistência e unidade que precisa ser evidenciada. Nós estamos aqui no 6º Congresso da CSP com Lutas com a Vanessa, do Movimento Luta Popular. E eu quero perguntar para você, Vanessa, qual que é a importância desse congresso e da CSP com Lutas na luta por moradia e pelo luta popular? Eu acho que a Central Sindical e Popular, que é a CSP com Lutas, eu acho que é um espaço com independência de classe, que não tem rabo preso com ninguém e que é importantíssimo para os movimentos populares de opressões também. A gente está falando da única Central Sindical e Popular que agrega todos os setores, que sabe que é importante discutir uma nova forma de sociedade, de discutir um novo caminho, porque a gente sabe o quanto o capitalismo lasca com a nossa vida, com o nosso couro diariamente, com os trabalhadores e tudo mais. Então acho que isso também é importante a gente saber que dentro dos sindicatos, os trabalhadores, os operários, muitas das vezes também estão dentro dos territórios que lutam por moradia. Então, juntar tudo isso, eu acho que é a coisa mais fundamental e mais importante da CSP com Lutas. Nós estamos aqui com o Heller, diretor do Sindicato de Metalúrgica São José dos Campos, e a gente quer saber de você, Heller, qual a importância desse congresso da CSP com Lutas, nesse momento da conjuntura, para a organização da classe trabalhadora. Esse congresso ele é muito importante porque a gente vive no nosso país um cenário de polarização e fruto disso, a ampla maioria das centrais sindicais apoiam o governo do Lula, que é um governo de colaboração de classe. Então, para nós reunir 1.000 delegados neste feriado para a gente discutir qual é o plano de ação da nossa central para o próximo período é muito importante. E aqui foram votadas resoluções onde a partir de amanhã a gente vai para a base para aplicar. É uma central sindical e popular. Essa é a diferença que nós temos das demais centrais sindicais do nosso país. Além de organizar as categorias que são organizadas pelos sindicatos, a nossa atuação no movimento estudantil, no movimento popular, no movimento de luta contra as opressões, na organização dos trabalhadores precarizados, que nós precisamos da unidade de toda a classe trabalhadora para que a gente enfrente os patrões e os governos. Gente, nós estamos aqui com a UEL, que é do Quilombo Raça e Classe e do Movimento Mulheres em Luta, e eu quero perguntar para você, UEL, qual a importância desse congresso e da Central Sindical na luta de combate às opressões? A importância é enorme, que nós vivemos numa sociedade capitalista cuja as opressões são ferramentas da burguesia, dos patrões e dos governos capitalistas, seja governos capitalistas da esquerda tradicional, seja governos capitalistas da direita e da extrema-direita, que utilizam as opressões combinadas com a exploração para violentar de todas as formas os setores historicamente oprimidos da classe trabalhadora, mulheres, negros, indígenas, PCDs. Então, uma central como a
chama CSP com Lutas, congregar o movimento de combate às opressões, sendo a única central no país que une a luta sindical com o combate às opressões, com a luta do movimento popular por moradia, a luta dos povos originários. Esse 6º Congresso, que inclusive ocorre nos 20 anos da Central, é de suma importância para nós porque fortalece a nossa luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o capacitismo e contra o sistema capitalista. E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais multou a presidência da FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, e responsabilizou o Estado pelas falhas ocorridas após o fechamento do Hospital Maternidade Amélia Lins, em Belo Horizonte. Na decisão, o tribunal apontou queda em cirurgias, falta de planejamento e irregularidades na terceirização da unidade de saúde. O governo estadual fechou o hospital sem planejamento adequado para manter os atendimentos à população. A decisão foi tomada na terça-feira, dia 14, durante sessão da primeira Câmara da Corte e aponta uma série de irregularidades no processo de terceirização da unidade, além de impactos diretos na assistência à saúde. A promessa do Estado de que a demanda do Amélia Lins seria absorvida pelo Hospital João 23 não se concretizou. Dados mostram que houve redução de 8,26% nas cirurgias entre janeiro e maio de 2025, o que representa 437 procedimentos a menos no período, cerca de 87 por mês. O conselheiro Alencar da Silveira Júnior argumentou durante a sessão que não se fecha hospital sem que se abra outro, evidenciando a falta de noção gerencial do governo Zema Simões, que tem como objetivo privatizar o que for possível, mesmo que isso não signifique ganho para a população ou para o Estado. As multas à presidente da FEMIG são de R$30 mil por falhas nos estudos de viabilidade e impacto e R$9 mil por descumprimento de medida cautelar anterior. O relator do processo, conselheiro Licurgo Mourão, destacou que a decisão se baseou em dados concretos, inclusive fornecidos pela própria fundação. Para poder assinar o contrato de terceirização, foram impostas uma série de exigências como participação no Conselho Estadual de Saúde no processo, garantia de devolução de bens em caso de rescisão contratual, monitoramento da execução dos serviços por 1 ano e realização de pelo menos 300 cirurgias ortopédicas mensais em hospitais da rede. Caso o governo não cumpra as medidas, pode ser multado em R$1.000 por dia, limitado a R$18 mil no total. O TCE-MG informou que continuará acompanhando o caso para garantir o cumprimento das medidas impostas. A expectativa é que o monitoramento contribua para a retomada dos atendimentos e evite novos prejuízos à população. A privatização não se justifica porque causa precarização do trabalhador e diminuição da qualidade do serviço prestado. Não há economia ou ganho para o Estado na privatização. É um artifício para beneficiar a iniciativa privada com verbas que deveriam ser aplicadas no Estado e não divididas entre empresários e contribuidores de campanhas políticas. Junto a isso, tem a isenção e renúncia fiscal de mais de R$120 bilhões, também beneficiando empresários que contribuíram para as campanhas do ex-governador Zema e que está sob sigilo. Quem não deve não teme, não é? E o show de horrores administrativo da PBH continua, agora invadindo a área da saúde. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Belo Horizonte, afirmam ter sido surpreendidos na última quinta-feira, dia 17, com o anúncio da demissão de cerca de 25% dos técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de suporte básico. O corte foi divulgado durante uma reunião convocada pela Prefeitura e deve ocorrer no dia 1º de maio, data que se comemora o Dia do Trabalhador. Na prática, as ambulâncias passarão a operar com apenas um profissional de saúde, além do condutor. A mudança, segundo servidores e o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas, o Sindisaúde, pode comprometer a qualidade do atendimento aos pacientes e aumentar o tempo de resposta das ocorrências. O executivo justificou o corte como forma de suprir um déficit financeiro após o fim dos repasses recebidos durante a pandemia de Covid-19. A desculpa é que eles eram mantidos com os repasses da Covid, mas esse modelo com 2 técnicos vem muito antes da pandemia. Segundo informações de funcionários, são feitos em média de 9 a 10 ocorrências diárias. Essas ocorrências são clínicas, traumáticas, de queda e psiquiátricas. Um técnico de enfermagem não consegue, segundo as diretrizes, prestar um serviço de excelência.
estão sucateando o SAMU de BH. Trabalhadores do SAMU afirmam que os maiores impactados serão os pacientes, pois o tempo de espera hoje já é defasado. Com um a menos, o atendimento também será de menor qualidade. Um profissional apenas não consegue atender com excelência o paciente, ainda mais se pensarmos nas adversidades, como escadas e morros, além das especificidades de alguns casos. Segundo relatos dos trabalhadores, o mercado já não consegue absorver quem está sem trabalho. Imagina agora com mais 50 técnicos em enfermagem a mais desempregados. Assim que acabar o Voz da Rede, começa uma audiência pública na Câmara Municipal de BH para debater cortes orçamentários na saúde de BH. A audiência abordará especificamente os cortes no SUS que geram preocupação sobre o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e impactos no transporte sanitário. Outra audiência já está marcada para o dia 5 de maio. E no dia 16, a vereadora Isa Lourenço, do PSOL, informou que, atendendo solicitação do Sindirrede de BH, protocolou pedido de CPI sobre os gastos da educação. Até o momento, assinaram o pedido o vereador Pedro Patrus, do PT, e Júlia Santos, do PSOL. Para instaurar, precisa da assinatura de 14 dos 41 vereadores. O pedido de CPI foi motivado pela falta de transparência com os recursos da educação, ao mesmo tempo que cortes significativos vêm sendo realizados na manutenção das escolas municipais. Os contratos com empresas privadas e OSCs crescem a passos largos. Os cortes de recursos para escolas municipais atingem as verbas de manutenção das escolas, transporte escolar, material escolar para os estudantes também. Vamos discutir melhor esse tema no Voz da Comunidade. Voz da Comunidade. Os trabalhadores em educação definiram por iniciar uma greve a partir do dia 27, caso não haja avanço nas negociações. Dessa vez são os trabalhadores concursados, professores, trabalhadores da secretaria e biblioteca que prometem se mobilizar. A possível greve é motivada por diversos problemas que, de acordo com o Sindirrede, pode provocar um apagão na educação. As diretoras sindicais Rosemary, Luana, Carol, Thalita e o diretor Fernando irão expor os problemas centrais que as escolas vivem neste momento. Começamos com Rosemary, que é professora de atendimento educacional especializado, formada em educação especial pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Rosemary fala um pouco sobre a proposta da Prefeitura para este atendimento. O que a Prefeitura está propondo ao realizar os contratos com as OSCs é mais do que transferir para essas instituições a terceirização dos profissionais de apoio às crianças com deficiência e transtorno. O que está implementando é transferir para as OSCs o planejamento do atendimento pedagógico dessas crianças e, para isso, a Prefeitura institui que as OSCs contratem professores que irão elaborar o que os apoios apliquem, transferindo a estes profissionais funções de professores. O professor do atendimento educacional especializado será alguém que monitora as OSCs com informações. Isso é inaceitável. E é urgente que a Prefeitura amplie o número de professores de AEEs nas escolas, para que estes elaborem e apliquem, em colaboração com os professores regentes de cada sala de aula, o plano educacional individual dos estudantes com deficiência. E no que diz respeito à terceirização dos profissionais de apoio e de qualquer outro trabalhador das escolas municipais, está mais do que provado que ela precisa acabar. Agora nós vamos ouvir a denúncia que a Luana aqui do Sindirrede faz e logo na sequência vamos ouvir a sonora do Luciano Alves, que é diretor tesoureiro do Brasil Laico. Na última quinta-feira, na Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, nós tivemos a denúncia sobre as OSCs que estão sendo contratadas sem licitação pela Prefeitura para coordenar o atendimento educacional especializado na nossa rede. Essas instituições são, em sua maioria, instituições confessionais e a presença dessas instituições religiosas nas escolas fere o que diz a Constituição sobre o ensino público laico no Brasil. Luciano
Luciano Alves, assistente social e doutorando em laicidade pela PUC São Paulo, diretor tesoureiro do Movimento Brasil Laico, vai comentar pra gente quais são os riscos da quebra da laicidade no serviço público, em especial na educação. Nós recebemos com bastante preocupação essa notícia aí de Belo Horizonte, porque se trata de mais um episódio, mais um capítulo, chamar assim, né, do projeto de poder do fundamentalismo cristão no Brasil, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que é a criação de formas de ataque político e jurídico à laicidade do Estado, e a educação é uma área que é tradicionalmente, do ponto de vista da constituição da laicidade, uma área muito visada pelas religiões, pelo seu potencial de formação da sociabilidade humana. Então a gente tem enfrentado uma epidemia que a gente chama, né, de leis de introdução da Bíblia nas escolas municipais, estaduais, intervalos bíblicos. Então a gente tem o Movimento Brasil Laico feito diversas representações junto ao Ministério Público e também solicitações de participação no debate junto a processos existentes no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso ameaça o princípio da laicidade, que é o princípio da separação do poder político da influência da religião. Então a religião, a partir deste princípio constituinte do Estado democrático de direito, deixa de participar do poder do Estado, participar do poder político do Estado. E esse princípio, ele existe na nossa Constituição, não só na nossa, na Constituição dos vários países aí, que entendem que não devemos voltar ao passado no qual a religião dominava mentes e corpos. Não existia democracia. Então, a laicidade do Estado é um pilar da democracia. A importância da manutenção da laicidade tem a ver com isso. Porém, esse debate não foi feito por completo no Brasil. Então, a Constituição de 88 prevê, no seu artigo 19, que o Estado não pode estabelecer cultos religiosos, não pode subvencioná-los, ou seja, custeá-los, organizá-los e manter com eles relações de aliança. Aí, no final desse artigo, desse inciso dessa parte do artigo, nós temos uma ressalva, que é, na forma da lei, isso é possível, desde que seja para a colaboração do interesse público. Mas isso não foi feito na forma da lei. Então, isso está aberto à interpretação de quem quer que seja. Então é nesse ponto que entra o projeto fundamentalista religioso cristão, que é utilizar essa interpretação do interesse público para impor que o pensamento religioso é importante para todos os setores das políticas públicas. É o que me parece que está acontecendo aí na experiência de Belo Horizonte, que percebe que a ausência de licitação para um serviço tão importante, que é o serviço de atendimento a pessoas com transtorno global de desenvolvimento, deve ser executado por entidades religiosas, ou seja, o entendimento de que o expertise, chamado expertise, um know-how, está com essas entidades. A gente não conhece qual é esse know-how, a gente não tem um edital de licitação que pede para essas entidades este know-how. E um know-how que a gente espera tem que ser baseado por premissas científicas, por experimentações comprovadas de que este atendimento é adequado cientificamente e não baseado na naturalização de que a religião serve para tudo. Buscando interromper com isso que a gente está com a proposta de um projeto de lei junto com o mandato do deputado federal Henrique Vieira, que é de regulamentar a laicidade no Brasil. A gente está chamando de Estatuto da Laicidade da Liberdade Religiosa do Brasil. Então a gente pretende com isso regulamentar não só o artigo 19, mas partes do artigo 5º e outros trechos da Constituição que se referem à relação entre Estado e religião. Agora nós vamos ouvir o diretor do sindicato, Fernando, que vai falar sobre a situação dos trabalhadores terceirizados que recentemente fizeram uma greve de 17 dias. Trabalhadores da Caixa Escolar, que são os trabalhadores contratados que trabalham na escola integrada, no contraturno das crianças, esses trabalhadores estão vivendo uma insegurança jurídica desde o início do ano, porque até então a prefeitura não assinou o acordo coletivo de trabalho desses trabalhadores. Isso é um problema porque o acordo coletivo de trabalho ele tem vários pontos, né? Não se trata somente da questão salarial, mas tem vários pontos que estão no acordo coletivo de trabalho que estão além das convenções das leis trabalhistas, a CLT. Não houve ainda essa assinatura, a prefeitura ainda não se moveu para realizar essa assinatura do acordo coletivo para esses trabalhadores.
No que se refere aos trabalhadores terceirizados da MGS e também da Arte Brilho, existem vários outros problemas. A Arte Brilho pegou um contrato emergencial por 3 meses para 2 funções das escolas, dos trabalhadores, que é a função de cantina e portaria. Só que aí tem vários problemas, porque tem vários trabalhadores dessas 2 funções que ainda não receberam salário, ainda não receberam vale transporte, ainda não receberam o ticket de alimentação. A empresa não se move para resolver esse problema. No que se refere aos trabalhadores apoios a Educando, existe uma decisão política da prefeitura de retirar esses trabalhadores do acordo coletivo de trabalho ainda na MGS. Qual que é a questão? Existem os outros cargos, tirando cantina e portaria, que permanecerão na MGS. Mecanografia, faxina, artífice e apoio Educando permanecerão na MGS. Mas, em contrapartida, a prefeitura optou por retirar os apoios a Educando do acordo coletivo ainda dentro da MGS, sob a desculpa de que esses trabalhadores vão para OSCs até o meio do ano. Só que a prefeitura ela não esclarece se vai ter OSC para todo mundo, se todos os trabalhadores serão absorvidos, porque tem os trabalhadores do quadro reserva que ainda não foram contatados pelas OSCs. Então, são vários problemas. A MGS também não assinou o acordo coletivo para essas outras 3 funções que inicialmente se mantêm na MGS também, que, como eu falei anteriormente, faxina, artífice e mecanografia. Ela está numa briga administrativa com a prefeitura, segundo ela mesma, ela quer brigar até o fim por esses contratos, então ela ainda não assinou o acordo coletivo dessas 3 funções. Agora a Carol apresenta uma situação complexa de falta de professores nas escolas. Como já temos abordado no Voz da Rede, o ano letivo de 2026 começou com uma falta de professores muito grande. Depois de muita briga da categoria do sindicato, a prefeitura nomeou 400 professores. Isso vai cobrir uma parte das faltas. O secretário de Educação precisa publicizar todas as vagas, nomear concursados para todas elas, para que não se mantenha o caos que se instaurou no início do ano para o início do segundo semestre letivo. Hoje, parte dessas vagas estão cobertas com aquilo que se chama na rede municipal de extensão de jornada ou dobra. Um professor que já tem um cargo, ele fica no outro turno cobrindo uma vaga. No segundo semestre, muitas pessoas provavelmente vão se aposentar e há normalmente um aumento do adoecimento. Se as pessoas que têm disponibilidade para as dobras ou para as extensões de jornadas já estiverem ocupando esses cargos vagos que ainda não tem professores nomeados para eles, a falta de professores não vai se resolver. Esse é um problema que a SMED precisa solucionar. Agora a Luana, do Sindirrede, fala sobre as verbas que deveriam chegar na escola para a sua manutenção. As escolas de Belo Horizonte tiveram um corte de verbas que chega a 50% e até 2/3 da verba em alguns casos. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação não apresentaram uma justificativa para isso. Todo início de ano, as escolas constroem um plano de trabalho a partir das metas estabelecidas pela própria Secretaria e para cada meta existe um valor pré-definido, a depender do número de estudantes e do espaço físico das escolas. Nos últimos anos, as escolas já vinham trabalhando no limite. O plano de trabalho que foi entregue pelas gestões no final do ano passado foi alterado pela SMED no início deste ano. Além disso, as verbas que chegaram nas escolas são inferiores a esse plano já reduzido pela Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o relato de algumas direções, está tendo uma redução drástica que impede a escola de desenvolver e de fazer a manutenção do serviço com qualidade, pois os cortes variam de 25% a 50% e a gente tem casos também de escolas que estão funcionando com apenas 1/3 das verbas. Isso compromete todo o ensino da nossa cidade. Enquanto isso, a gente sabe que a receita de Belo Horizonte só cresce. Apenas no carnaval, a prefeitura anunciou um recorde em todas as áreas, inclusive na movimentação financeira, que chegou a 1,4 bilhão de reais. Todas as verbas da prefeitura crescem, tanto a receita total, a receita líquida, a receita por impostos e transferências, que é a que impacta diretamente na verba da educação. Então, qual é a justificativa para esse corte? A gente precisa voltar a se perguntar: cadê o dinheiro da educação em Belo Horizonte? E por fim, Carol discute a educação infantil, a valorização dos trabalhadores e o uso das verbas pela Prefeitura Municipal. A situação do apagão
também impacta a educação infantil. Que além da questão de verbas e falta de professores, nós temos hoje um problema muito concreto na educação infantil municipal de Belo Horizonte. É uma tentativa de privatização e precarização da educação infantil. A privatização ela já acontece há bastante tempo com uma ampliação do número de matrículas das crianças de educação infantil para instituições parceiras ou conveniadas, que são instituições privadas que prestam serviço para a prefeitura. Isso significa que verba que deveria ser para a educação pública vai para instituições privadas, ainda que sejam instituições menores e que têm que seguir uma série de critérios. Isso significa sim retirar o dinheiro da educação pública que deveria ser investido em escolas públicas e próprias para outras instituições. E o outro problema, que é ainda mais grave, é a tentativa de precarização da educação municipal no âmbito da educação infantil. Além de um problema do currículo, que a prefeitura agora separou a estrutura da educação infantil em turno e contraturno e definiu o que é da perspectiva curricular, daquilo que as crianças têm que aprender na educação infantil, o que é mais importante, o que é menos importante, para que no turno seja dado pela professora e no contraturno seja dado por um monitor ou um oficineiro, que é um profissional terceirizado que não tem formação em pedagogia e que vai atuar com as nossas crianças. Nesse primeiro momento, ele vai atuar sob a supervisão de uma professora concursada. Mas sabemos que se a ideia vingar, muito provavelmente o professor será retirado e esse profissional vai atuar sozinho com as nossas crianças. Quando falamos isso, não estamos aqui criando nenhuma teoria da conspiração. A prefeitura já tentou implementar dessa forma lá atrás e o sindicato ganhou por meio da justiça e a prefeitura recuou. E agora ela volta com uma nova lógica do chamado Novo Integral da Educação Infantil, que significa, sim, uma precarização da educação infantil e do atendimento das crianças de 0 a 5 anos em Belo Horizonte. Diante de tudo que foi colocado aqui, é importante esclarecer. Nossa greve não é só por salário, mas também é parte da nossa reivindicação. Temos uma defasagem salarial de mais de 70% em relação aos reajustes do piso salarial nacional do magistério. A Secretaria de Educação enviou e-mail aos trabalhadores dizendo que o reajuste desse ano será equivalente à inflação acumulada de maio de 25 a abril de 26, o que representa algo em torno de 3,5%, abaixo ao reajuste do piso do magistério deste ano, que foi de 5,4%. Ocorre que a arrecadação da prefeitura aumentou mais do que isso. E se falarmos da verba específica da educação, o crescimento foi ainda maior. A questão é o que a prefeitura faz com a verba da educação e com o que ela arrecada. Um absurdo o desvio de dinheiro para empresas de ônibus. Nos últimos 3 anos, foram mais de 1,5 bilhão destinados para esse fim. Por dentro da questão. Por dentro da questão de hoje, ele vai tratar um pouco sobre os temas internacionais, em particular sobre as ofensivas israelenses e estadunidenses sobre a questão da Palestina, do Irã e do Líbano. Olá, Fábio, obrigada por participar conosco aqui no Voz da Rede. Primeiro, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Ok, Carol, olha, eu sou o Fábio Bosco, eu sou do Setorial Internacional da CSP com Lutas e também sou integrante da Frente em Defesa do Povo Palestino aqui em São Paulo. E eu, durante muitos anos, atuei particularmente sobre a questão palestina. Fala um pouquinho pra gente, Fábio, desses processos todos e dessas guerras. Para poder entender o motivo dessas guerras, a gente tem que entender que nesse século XXI houve algumas mudanças muito importantes. A primeira delas é que a economia capitalista internacional, ela desde a grande recessão de 2007 e 2008, ela nunca foi a mesma. E ao mesmo tempo, novas potências imperialistas emergiram. Então, ao lado das antigas, os Estados Unidos, o imperialismo europeu, japonês, surgiram a China e a Rússia. Então, imagina só você, com um bolo menor, né, uma economia mais debilitada, mais potências disputando. E aí, para fazer essa disputa, essas potências recorrem a todos os seus recursos, inclusive às guerras, ao genocídio. E é isso que a gente está vendo em todo o Oriente Médio. Por um lado, o Estado de Israel quer criar um novo Oriente Médio sob sua hegemonia absoluta. E os Estados Unidos, o Oriente Médio é muito importante por causa do petróleo, na sua disputa com a China, controlar as fontes de petróleo é uma questão muito importante. Então, tem esse pano de fundo para esses conflitos
que a gente está vendo na região. E aí, assim, é importante a gente contextualizar nesse processo as diferenças entre Palestina, Líbano e Irã, né? Porque eu acho que são 3 atores que têm correlação, mas que têm posturas muito diferentes e força bélica muito diferentes também. Então, explica um pouco para os nossos ouvintes essas distinções. Então, a Palestina, ele é um território sobre o qual se montou um Estado, que é o Estado de Israel, a partir de uma aliança entre a potência imperialista dominante na época, que era o Reino Unido, e o movimento sionista, que é um movimento que prega a ideia de que os judeus são uma nacionalidade e, portanto, eles têm que ter direito a ter um país. Aí, eles foram fazer uma colonização em terras árabes, nas terras palestinas. E contra essa colonização, é uma colonização muito violenta, é uma colonização, não é que eles vieram na paz, sabe? Como alguém que vem para outra cidade, tenta arrumar um emprego, quer arrumar uma casa para morar. Não, é uma colonização violenta, excludente, que expulsava os palestinos. Então, em 1948, foram 800 mil palestinos expulsos das suas terras, das suas casas, era a maioria do povo palestino. Parte disso hoje está fora da Palestina, parte ainda está dentro da Palestina. Então, a questão palestina, ela tem esse pano de fundo, que é a luta contra uma colonização violentíssima, que nos últimos 2 anos e meio se transformou num genocídio. O genocídio, no direito internacional, ele é o crime mais condenável que há, porque o genocídio quer dizer que há uma intenção de eliminar total ou parcialmente uma população. E é assim que os especialistas estão enxergando o que Israel está fazendo contra a Palestina. Agora, a resistência palestina, ela é uma resistência de várias formas, sabe? Então tem armada, tem pacífica, e todas elas contribuem para essa luta em defesa da Palestina. Não é reconhecida por Israel como um país e não tem o direito, inclusive, de ter forças armadas, né? Que eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente fala desses 3 países. Sem dúvida. Não tem esse direito. Existe uma polícia palestina, mas ela atua totalmente subordinada ao Estado de Israel. O Líbano já é isso, é um país independente. Durante a ocupação israelense em 1982, se formou essa organização, que é o Hezbollah. Ele é um partido político, mas é um partido político que também tem um braço armado. E o Hezbollah, ele, com o apoio de um país, que é o Irã, ele se fortaleceu, ele tem um apoio muito grande na população xiita, que representa algo entre 31% a 39% da população libanesa, e a partir daí ele conseguiu fazer uma resistência, expulsar Israel do país, e com isso ele ganhou muitos pontos com relação a toda a população, e lidera a resistência libanesa. Mas ele também fez muita coisa errada, sabe, Carol? Por exemplo, ele foi se meter lá na Síria contra o povo sírio, e os libaneses ficavam olhando, mas o que vai fazer na Síria para ficar matando os nossos irmãos árabes? Então foi uma coisa errada. Outra coisa errada que eles fizeram é o seguinte, eles apoiam o regime confessional que tem no Líbano. Quer dizer, as pessoas, a representação se dá através da religião das pessoas. E eles sustentam esse tipo de regime, ao invés de um regime laico, em que cada cidadão teria direito a um voto e assim por diante. Teve movimentos contra isso, e em particular o último, que iniciou em 2019, que o pessoal lá chama de uma revolução, foi um levante. Quem foi a principal força a reprimir o levante foi o Hezbollah. Outra coisa que o Hezbollah fez errado foi apoiar a ocupação do Líbano pela Síria. A ocupação acabou em 2005, mas até o final o Hezbollah foi ponto de apoio para essa ocupação. Então essas são coisas erradas que o Hezbollah fez. Agora, quando o Hezbollah ele se enfrenta contra a ocupação israelense, a gente sempre fica do lado da resistência libanesa, seja quem ela for, seja o Hezbollah, seja qualquer outra organização. Isso não quer dizer que a gente concorde com uma série de posturas políticas que essas organizações têm. No caso do Irã, é uma coisa parecida. O Irã já é um país forte, é uma economia regional muito importante, ela foi enfraquecida pelas sanções americanas, que estão desde praticamente da Revolução Iraniana de 1979, elas começaram a com força em 82. Agora, o Irã tem forças armadas, tem uma produção de petróleo bastante relevante, então é um país muito mais forte, construiu um programa de mísseis para poder se defender. Então, o que aconteceu com o Irã é que os Estados Unidos e Israel pensavam que ia ser um passeio lá. O Trump pensava que no Irã ia fazer que nem na Venezuela, que ele vai lá, sequestra o presidente e depois a vice se torna a sua gerente dos negócios estadunidenses. Mas no Irã não foi assim, o Irã decidiu resistir. Agora, tem uma situação hoje que é um impasse e talvez o Irã
saia como vencedor dessa guerra. Assim como o Hezbollah, o regime iraniano também não é um regime que defende o interesse dos trabalhadores ou das mulheres. Ele é um regime autoritário, é um regime que teve manifestações no início do ano. Para acabar com as manifestações, ele atirou contra os manifestantes. Devem ter mais de 20 mil mortos, ou seja, um regime assassino, é um regime capitalista, em que esses clérigos são milionários. Por exemplo, esse cara que foi eleito líder supremo é um milionário. Então, a gente não apoia esse tipo de regime, mas quando tem um enfrentamento militar contra Israel e contra os Estados Unidos, a gente apoia eles, a gente quer que eles vençam, porque uma derrota de Israel e dos Estados Unidos ajuda a luta dos povos do mundo inteiro, ajuda o povo palestino, ajuda o povo libanês, ajuda nós aqui na América Latina, que o Trump acha que nós somos um quintal dos Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente, por favor, para os nossos ouvintes, para além do discurso oficial da segurança, da proliferação nuclear, a gente está diante, no fundo, de uma disputa imperialista por controle geopolítico, energético e militar. Então fala um pouco para a gente sobre como que essas forças se relacionam, o que é o discurso hegemônico, o que de fato tem acontecido na região, agora especificamente em relação ao conflito Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos, ele moveu essa guerra contra o Irã porque ele quer controlar as fontes de petróleo. O Irã exporta quase todo o seu petróleo para a China e tem uma rivalidade interimperialista entre China e Estados Unidos, e os Estados Unidos estão procurando controlar os locais de onde a China retira petróleo, e a China depende do petróleo para a sua economia. Então ele conseguiu na Venezuela e estava tentando no Irã, que ele achou que ia conseguir com facilidade, mas a situação não se deu dessa forma. Então o pano de fundo é essa disputa interimperialista, no caso dos Estados Unidos, que é controlar o petróleo iraniano. Então essas outras histórias de que o Irã teria capacidade para acertar os Estados Unidos com os mísseis, isso é tudo mentira. Os mísseis iranianos são utilizados para a defesa do país. Simplesmente, eles são utilizados somente quando é atacado. Então eles não têm esse objetivo. E a energia nuclear, eu não sei te dizer se o regime iraniano planejava fazer uma bomba nuclear ou não. O fato é que ele não tinha. Ele tem o urânio, ele enriquecer o urânio, era até relativamente fácil ele terminar de enriquecer o urânio para ter a bomba, mas a bomba depende de um sistema de mísseis, de você dispor isso daí, é uma coisa que você demora muito tempo para poder construir, não há provas de que isso estava sendo feito. Então por isso que eu acho que foi só uma mentira que os Estados Unidos e Israel utilizaram para fazer essa agressão criminosa contra o Irã. E como que você, Fábio, situa o Irã nesse contexto? Como um ator que a gente entende como semi-periférico, como que ele tensiona a hegemonia nos Estados Unidos? E o que esse conflito revela sobre o momento atual do sistema internacional e também os limites, em alguma medida, dos Estados Unidos? Quando você olha para o Irã dentro do sistema internacional, ele é meio parecido com o Brasil. Ele tem uma posição semicolonial, mas na região ele tem uma posição de disputa de influência regional. Ele é um ator regional importante, mas a nível internacional, hoje por hoje, ele é praticamente uma semicolônia do imperialismo chinês. Então é parecido com o Brasil, né? O Brasil, a gente é quase que os Estados Unidos que manda aqui. Mas nos países aqui da América do Sul, o Brasil, ele tem uma certa influência própria. Então, eu acho que a gente pode fazer um paralelo entre o Irã e o Brasil do ponto de vista da sua localização na divisão internacional do trabalho e nessa ordem mundial. O que mais que eu acho que é importante sobre o Irã? Até a Revolução de 79, ele era um dos 3 países sobre os quais os Estados Unidos se apoiava para poder dominar todo o Oriente Médio. Os outros eram Israel e a Arábia Saudita. Mas veio uma revolução, teve uma revolução operária, popular, muito forte, muito importante, que derrubou aquele regime ligado aos Estados Unidos, só que as forças que fizeram a revolução, a mais forte, era uma força ligada a um setor capitalista, burguês, que são os bazaris, é a burguesia comercial do país, que junto com o clero, eles tiveram uma hegemonia, e aí eles construíram um novo regime, só que também um regime autoritário, um regime que não respeita o direito dos trabalhadores, um regime que impôs uma série de restrições aos direitos das mulheres, um regime que é LGBT-fóbico. Por quê? Porque tinha os setores da esquerda, mas eles não foram tão fortes como esse outro setor da burguesia comercial e do clero xiita. Mas, de qualquer forma, o Irã saiu da órbita dos Estados Unidos. E desde então, os Estados Unidos, ele busca, de qualquer forma, dobrar o regime iraniano, e por isso que o regime iraniano constitui, em alguma medida, um desafio para essa dominação do imperialismo estadunidense em toda a região. Aí é importante, Fábio, que a gente percebe que
que as coisas, de alguma forma, elas aparecem muito semelhantes. A Thalita fala aí da Venezuela, você também na sua fala, e a gente viu que amplamente as pessoas trataram como, querem resolver o problema democrático do Irã ou o problema democrático da Venezuela, e de verdade o governo estadunidense em nenhum momento fala em democracia no Irã, e na Venezuela ele fala muito rapidamente, de verdade ele fala sobre o petróleo e sobre os lucros das empresas que foram lesadas pelo sistema chavista. Então, hoje, o principal entrave para a guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã é o Estreito de Hormuz. Fala um pouco pra gente desse espaço e por que que o Irã consegue controlar esse estreito e por que que o mundo está tentando girar para conseguir ter aí o domínio sobre aquilo que é de verdade a grande carta do Irã contra os Estados Unidos e Israel. Então, primeiro, quero concordar com você. Realmente, a intenção do governo dos Estados Unidos não é levar a democracia para lugar nenhum, direito das mulheres para lugar nenhum. Ele só tem um interesse sobre as riquezas do país, botar o país sobre a sua esfera de influência. E foi o que a gente viu na Venezuela. Na Venezuela, ele fez um acordo lá com a vice-presidente, a vice-presidente virou uma gerente dos negócios estadunidenses no país e o povo ficou sem a democracia, não é verdade? E pior, a riqueza do país vai ser, em boa parte, saqueada pelos Estados Unidos. Então, o Trump não tem nenhuma preocupação com democracia no Irã. Imagina, ele mesmo, você pode ver, os bombardeios foram feitos, uma parte foi contra alvos militares e do Estado, outra parte foi sobre a população, escola, hospital, área residencial. A maioria dos mortos são civis. Então, ele não tem nenhuma preocupação com democracia. Se alguém no regime iraniano chegasse para ele e falasse, Trump, tudo bem, vamos ver para onde vai esse petróleo iraniano, o Trump fazia um acordo na hora. Então ele realmente não tem preocupação democrática. Com relação ao Estreito de Hormuz, o que acontece ali, existem no mundo, eu não sei exatamente quantos, são uns 60 estreitos, 3 são muito importantes, um deles é justamente o Estreito de Hormuz, pela questão econômica mesmo, né? De 20 a 25% do petróleo e do gás de todo mundo passa por ali. Então você bloqueia, o que acontece? Você acaba impedindo que essas fontes de energia cheguem até a China, até a Ásia, até a Europa, que são hoje os principais prejudicados. Também impedem que uma parte dos materiais utilizados para fertilizantes chegue ao Brasil. Também impede as exportações brasileiras para parte dos países árabes. Então ele é um lugar, do ponto de vista econômico, comercial, muito importante. E como ele é estreito, né, como o próprio nome diz, o Irã pode atingir qualquer embarcação que está tentando cruzá-lo. Então isso se transformou na principal arma que o Irã tem para obrigar os Estados Unidos, o Estado de Israel, a parar essa agressão contra o Irã. E aí, pra gente chegando ao final, né, Fábio, é importante talvez a gente voltar um pouquinho a atenção para um outro lado dessa disputa geopolítica, que é a questão da estratégia da guerra externa como uma forma de resolver os problemas internos. Tanto a gestão de Netanyahu quanto a gestão de Trump enfrentavam muitos problemas internos antes do início desses processos. Então, seja do Líbano, parte de Israel, seja do Irã, por parte de Israel e dos Estados Unidos, havia aí, em especial para o Trump, mas não só, um alto índice de rejeição. A dizimação de um povo, a guerra, se torna uma forma de equacionar ou calar os processos internos. Trata um pouquinho disso pra gente. Então, no caso do Trump, ele teve um reverso super importante em Minneapolis, porque ele criou uma polícia migratória que chama ICE. Ele militarizou isso daí, ele transformou numa guarda nacional para ficar entrando nas grandes cidades e fazendo o que ele quiser. É uma coisa absurda. E ele fez isso em Minneapolis. Só que Minneapolis, a auto-organização popular foi uma coisa maravilhosa e acabou levando a que o Trump tivesse que retirar as tropas do ICE de lá. Hoje, nos Estados Unidos, metade da população acha que o ICE tem que ser fechado, tem que ser encerrado, desmantelado. Imagine só você. Então, ele estava com esse problema, sem sombra de dúvida. Teve algumas votações contra ele também da Suprema Corte, principalmente com relação ao tarifaço. Agora, no ambiente externo, ele estava indo bem. O negócio da Venezuela, ele se saiu bem. E ele achava que ia acontecer a mesma coisa com o Irã. Então, nisso,
corrobora com a ideia que você estava tendo aqui. De fato, ele escolheu fazer a agressão contra o Irã porque ele achava que isso ia render pontos políticos para ele, além de eventualmente controlar o petróleo iraniano. Agora, não deu certo, né? Até agora não deu certo. E o Estado de Israel é a mesma coisa. O primeiro-ministro de lá, o Netanyahu, ele é um genocida. Agora, ele é um sobrevivente. Ele é um político extremamente hábil. Ele sabe lidar com todas essas tensões da sociedade israelense. É um colonialismo. E a agressão contra o Irã era uma questão muito popular. Assim como a agressão contra o Líbano é uma questão muito popular entre a maioria da população judia israelense. Então, quando ele faz isso, ele ganha ponto. Quando o Trump falou para cessar fogo, porque a coisa está ficando muito ruim para o lado dos Estados Unidos, o que acontece? O Netanyahu caiu nas pesquisas de opinião pública e agora com o Líbano a mesma coisa se reforçou. E talvez, ninguém sabe, vai ter eleição até outubro em Israel. Talvez ele vá perder a eleição. E se ele perder a eleição, ele pode ser preso, porque ele tem 3 processos por corrupção contra ele há anos, que estão paralisados pelo fato de ele ser primeiro-ministro. Então isso também, o Netanyahu depende da manutenção da guerra para ele poder se manter no poder. Eu acho que para fechar, a gente pode falar um pouquinho sobre como que isso afeta o Brasil. Como que essas questões relacionadas tanto à hegemonia, à soberania nacional, as questões de financiarização enfim, também a instabilidade global afetam diretamente o nosso país. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós somos duramente afetados pela nova lei, doutrina de política externa que os Estados Unidos adotou em novembro, que ela enxerga a América Latina como uma área sob a influência dos Estados Unidos. Então, o Trump ele vai operando país a país para afastar, por exemplo, os negócios de outros países que estejam aqui pela América Latina, tentando colocar tudo sob seu controle, influenciar as eleições. Então, isso é uma coisa, é um desafio enorme que nós temos como brasileiros e como América Latina. Como garantir a nossa soberania? Como garantir uma segunda independência nacional? Porque a influência americana já é muito grande e o Trump quer transformá-la em algo totalmente dominante aqui. Então, nós somos afetados por isso. Uma outra questão é que a guerra que foi movida contra o Irã, ela afeta as atividades comerciais brasileiras, sem dúvida, e uma vitória ou uma derrota dos Estados Unidos nos afeta, porque uma derrota dos Estados Unidos deixa os Estados Unidos mais fraco para seguir essa política de tentar dominar o Brasil. Se ele ganha, ele se fortalece e ele ganha mais fôlego para vir contra os países aqui da América Latina. É claro que o Brasil é um país mais forte, não sei se vai ser o próximo objetivo dele, né? O próximo objetivo dele provavelmente é Cuba. Ele já está aplicando um embargo energético criminoso contra Cuba e ele quer impor um novo regime econômico, político, social em Cuba. Mas, por exemplo, as eleições brasileiras, ele vai se meter aqui. Então, o Brasil, ele faz parte desse mundo. Ele é afetado por essa crise econômica internacional, ele é afetado por essas políticas imperialistas e as disputas interimperialistas. Quer ver um outro efeito? Por exemplo, o fato das potências estarem brigando entre si, elas acabam impondo uma série de cortes de direitos trabalhistas, direitos sociais, e eles vão se generalizando em todo o mundo, e também no Brasil. Então, a precarização do trabalho, o corte de verbas de educação e saúde, tudo isso tem a ver com essa ordem internacional, porque não é um problema brasileiro, ele é um problema que está ocorrendo em todos os países do mundo. Os trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo, eles enxergam que a vida está ficando difícil e a tendência é que ela fique mais difícil. Apesar do desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso não está sendo utilizado para melhorar a vida da população trabalhadora. E eu acho que esse tem que ser a nossa luta para ter um poder diferente, um poder que em todo o mundo possa fazer com que todas as riquezas e tecnologias sirvam para a gente poder melhorar as condições de vida dos povos do mundo inteiro. Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer ter essa conversa com você e poder esclarecer para os nossos ouvintes questões que muitas vezes passam um pouco despercebidas ou mascaradas por muitas vezes veículos de comunicação que tendem a fazer uma propaganda muito pró-Israel e pró-Estados Unidos. Intervalo cultural. E a exposição Bonecos Giramundo continua no Palácio das Artes, mas somente até o próximo domingo, dia 26 de abril. O grupo comemora 55 anos de atuação. A mostra ocupa a grande galeria Alberto da Veiga Guinhar, trazendo mais de 600 peças entre bonecos, máscaras e objetos de cena utilizados entre 1970 e 2024.
A exposição fica aberta de terça a sábado, de 9h30 da manhã às 9 da noite, e no domingo a exposição funciona das 5 da tarde às 9 da noite. A entrada é gratuita. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 319-8621-9412. Repetindo, 319-8621-9412. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.